Glória a Deus. Eu convido todos para abrir a Bíblia Sagrada, você que está conosco, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo número 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Glória a Deus. Aqueles que estão conosco, participando, acompanhando, eu convido para, em oração, estar neste momento, preparando aí o seu coração para estar recebendo a palavra de Deus, a palavra de Deus. Aleluia! Eu creio que o Senhor, Ele tem nesta tarde uma palavra especial para os nossos corações no dia de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, nós vamos ler a partir do versículo 1. Pai, nós te agradecemos neste momento, aleluia, pelo fôlego de vida, pelo ar que nós respiramos, pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido. Eu te agradeço por este momento que o Senhor me dá de poder repartir a glória a Deus juntamente com essas pessoas, glória a Deus também, que é importante para a minha vida. Eu quero te agradecer por isso. Te agradeço e lhe peço que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento para a revelação do Senhor, para a revelação da Tua palavra, e que a palavra que estará sendo compartilhada promova mudança, promova transformação na vida de cada pessoa que será alcançada, que está sendo alcançada por intermédio da Tua palavra, em o nome de Jesus. Aleluia, nós te suplicamos e cientes que estamos aqui, dependentes de Ti, e que sem o Senhor nada podemos fazer. Eu lhe peço que grandes obras nessa tarde sejam realizadas para o Teu reino, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Amém. E graças a Deus, e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a palavra do Senhor nos diz assim: E depois de concluir todos estes discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando-lhes junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele
E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Eu quero, em alguns minutos, com base nesta palavra, nessa reflexão, trazer uma palavra de Deus para os corações neste momento, com o tema reconhecendo a autoridade. Reconhecendo a autoridade. Queridos irmãos, queridos ouvintes, você que está conosco neste momento, tem a oportunidade de poder, com o coração, receber a palavra de Deus, e meu desejo é que o Senhor abra o seu entendimento, o entendimento de cada pessoa, para entender essa palavra e guardar essa palavra. Porque quando você recebe a palavra de Deus e aguarda no seu coração, aleluia, e tem uma atitude fundamentada nela, a sua vida muda. A sua vida é completamente transformada por intermédio desta palavra. Esse texto é muito lindo, é precioso, porque traz um princípio muito importante acerca da autoridade, e do poder do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, e acerca desse princípio da autoridade que é muito importante de todo ser humano. Quando nós entendemos esse princípio e guardamos ele no nosso coração, respeitando e procurando viver fundamentado nele, aleluia, a nossa vida com certeza se torna uma vida melhor. Quando nós analisamos a própria pessoa de Jesus, ele sendo Deus, ao ele estar cumprindo a sua missão aqui na terra, e cumpriu a missão se submetendo à autoridade, ele se posicionou se submetendo à direção do Pai, para que ele pudesse cumprir uma missão na terra. E ao ele se submeter, ele fez tudo aquilo que na eternidade o Pai anteriormente determinou para ele cumprir. E o resultado dessa submissão, dessa obediência, dessa humilhação de Cristo é a salvação de todo aquele que nele crê, é a transformação da história de todo aquele que vem a ele com fé. E nesse texto, a qual nós lemos do Evangelho de Lucas, capítulo 7, nós temos aqui, irmã Arlene, um homem que não era do povo de Israel, não era israelita. Esse homem não pertencia à nação, porém ele conhecia o princípio da autoridade com base na experiência dele, com base na sua compreensão e na sua vivência, pois ele estava debaixo de autoridade. O fato é que quando ele reconhece isso, ele, sendo um soldado romano, tinha autoridades, que tinha patentes maiores sobre ele, tinha generais, tinha pessoas que eram poderosas no Império Romano, que estava acima desse soldado, que era capitão de 100 homens, porque ele era um centurião, quer dizer, um chefe, um capitão de 100 soldados que estava debaixo da autoridade dele. Porque o Império Romano era organizado, e aonde existe organização vai ter autoridade. Só que a autoridade ela vai haver
aí as suas dimensões, né? E aqui temos um homem que tinha autoridade sobre 100 homens. Ele tinha poder sobre 100 soldados, e esses 100 soldados, eles tinham a responsabilidade de ter uma prestação de contas. Irmão Constantino, Deus abençoe, companheiro, ele tinha uma responsabilidade, uma prestação de conta direta, esses soldados, com esse centurião. E esse centurião prestava contas, ele estava debaixo da autoridade de pessoas que estavam acima dele dentro da organização e da estrutura do exército do Império Romano daqueles dias. O fato é que a Bíblia diz que um homem, um servo desse centurião, alguém que o servia, alguém que trabalhava para ele, ficou doente, ficou enfermo, de que a medicina daqueles dias não teve a condição de solucionar. E esse soldado, esse servo desse centurião, estava no limite, né? Já estava numa situação gravíssima, quase para morrer, a ponto de falecer por conta dessa doença, por conta dessa enfermidade. E esse centurião ouviu falar de Jesus. E aqui eu quero trazer alguns destaques sobre esse centurião. Primeiro, que esse centurião, esse homem que era chefe de 100 soldados, ele amava a nação de Israel, ele amava o povo de Deus. Tem um salmo que diz que sejam prósperos aqueles que desejam e que oram pela paz de Jerusalém, pela paz da nação, do povo de Deus. Por quê, irmão? Porque Israel é o povo escolhido. Deus escolheu em Abraão a nação de Israel, e o próprio Jesus identificou e afirmou que a salvação ela vem dos judeus. E esse homem aqui, que não era israelita, ele era um cidadão romano, um soldado do Império Romano, mas ele amava a nação de Israel. Eu aprendi um princípio muito importante, irmão Alex, irmã Gracielma, que todo princípio que a pessoa ela tem dentro dela, princípio ele vai precisar dar forma a esse princípio. E esse centurião aqui, a Bíblia Sagrada diz que ele amava a nação de Israel. Aí ele vai e dá forma ao seu amor, construindo uma sinagoga, um ambiente onde os judeus, o povo de Deus, se reunia para cultuar, para louvar, para estudar a lei, para estudar a palavra, o Pentateuco, os escritos proféticos, e deu forma ao seu amor, fazendo: eu amo essa nação, eu amo o povo de Deus, então eu vou fazer para eles uma sinagoga. Quando alguém tem um princípio dentro dele, dizendo eu amo, ele vai dar forma a esse amor fazendo algo. Então esse homem, não de 100 soldados, ele pega do recurso financeiro que ele tem e investe para construir uma sinagoga, um lugar para o povo se reunir para estudar a lei. Então quando alguém diz que ama, quando alguém diz que é grato, ele vai demonstrar através de alguma ação, porque o amor não é demonstrado somente com palavras, mas com ação. E esse homem, ele demonstra que ama essa nação, edificando uma sinagoga, um ambiente para o povo reunir para estudar a palavra, um ambiente para o povo reunir para cultuar. Nos dias de hoje, quando alguém diz que ama a Deus, ele precisa demonstrar o seu amor a Deus de alguma maneira. Primeiro, obedecendo os mandamentos e fazendo obras que demonstram o seu amor para com o Senhor.
Então, amor não é apenas de palavras, mas é com ações, é com atitude. Quando nós fazemos algo movidos por amor, movidos pela fé que temos e pelo amor, então essa é uma obra que Deus olha e fala, não, essa é mostrada com obras, esse amor está sendo demonstrado. A Bíblia diz lá no Adorno da Fé, no livro de Pedro, a Bíblia enfatiza que ao amor fraternal, no final ali, vai ser acrescentado a caridade, é o amor em ação. Porque o amor não é demonstrado apenas com palavras, mas é demonstrado com ação. Então esse homem demonstra o seu amor. E quando alguém na família dele está enfermo, e quando ele demonstrou o seu amor, quando ele edificou a sinagoga, estava tudo bem. O servo dele com saúde, estava tudo em paz. Mas a Bíblia Sagrada vai nos revelar que o tempo passa, Jesus está cumprindo o seu ministério de um lugar, de repente o servo do centurião, ele fica enfermo. Alguém que ele estimava muito, alguém que o centurião amava, ficou doente. Agora presta atenção, ele amava a nação de Israel, ele amava o povo de Deus, ele amava aquela nação, e para demonstrar o amor ele construiu a sinagoga. Agora a Bíblia diz que um servo dele que ele amava estava doente. Aí quando alguns vai interceder, vai falar com Jesus acerca desse homem, acerca do centurião e do servo dele, para intercedendo para que ele fosse ali para curá-lo, a Bíblia Sagrada nos revela que Jesus, aleluia, ele ouve aquilo e alguém diz assim, olha, é digno, ele é digno de que o Senhor concedas isso, que o Senhor cure ele. Por quê, irmão? Porque Jesus veio primeiro para dar o pão, ou seja, para abençoar os filhos de Israel. Mas alguém, ele fez uma obra de bondade, demonstrando o seu amor para com o povo de Deus. Então os judeus agora, os anciãos judeus intercedem dizendo, olha, ele é digno que conceda isso. Lá atrás, sinagoga para a gente. Lá atrás, ele fez um lugar onde a gente hoje se reúne para cultuar, para louvar, para estudar a palavra, para ouvir a palavra. Então, Senhor, faça isso por eles. E nós vemos aqui um intercessor, por alguém que fez o bem ao povo de Deus. Aí Jesus, ele toma a decisão, não, eu vou até ele, e Jesus está caminhando, indo em direção à casa desse centurião. Quando Jesus, irmão Alex, irmã Gracielma, está indo naquela direção, a Bíblia Sagrada caminho, ele manda alguns dos seus servos declarar para ele, dizer, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Não se incomodes para entrar debaixo do meu telhado, porque eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Nós temos aqui um homem, ele se posicionando agora com humildade, dizendo, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Então, a humildade dele, primeiro, o reconhecimento dele da pessoa de Jesus, leva ele primeiro a se portar de forma humilde, dizendo que ele não era digno de receber Jesus na casa dele. Por ele reconhecer que Jesus não era qualquer um, era uma pessoa grande demais para entrar na casa dele. Ele estava reconhecendo Jesus como Senhor. Ele não estava vendo Jesus como qualquer um, não, é o Senhor. Eu não sou digno que ele entre na minha casa. Mas a Bíblia Sagrada vai nos revelar agora que aí ele continua dizendo, porque também eu sou homem, sujeito à autoridade. Ele está dizendo, olha, eu estou debaixo da autoridade, eu me sujeito a alguém que é maior do que eu,
e eu estou debaixo das ordens dele. Aí ele declara: e eu tenho também soldados debaixo do meu poder, ou sob o meu poder. E eu digo a este: vai, e ele vai. Ele está dizendo: olha, eu reconheço a autoridade de pessoas que estão acima de mim, tenho soldados sob o meu poder, que quando eu mando eles obedecem, quando eu falo vai, ele vai, porque eles estão sob o meu poder. Eu sou autoridade sobre eles, e eu digo a esse vai, ele vai, a outro vem, ele vem. E ali ele reconhece, e aí ele declara: e eu digo ao meu servo, faze isto, e ele faz. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus ouve isso, Jesus logo entende o que esse homem está querendo dizer. Esse homem, irmão Alex, estava dizendo: Senhor, eu reconheço a tua autoridade. Eu reconheço que a tua autoridade é tão grande que a tua palavra é como um servo. Se for para se comparar aquilo que eu faço, a autoridade a qual eu estou debaixo dela e sobre a qual eu tenho, sua palavra é como um servo. Sua palavra, Jesus, é como um soldado que obedece tudo quanto o Senhor falar. Ele está dizendo: Senhor, basta uma palavra do Senhor, o meu servo vai ser curado. Tudo que eu preciso é de uma palavra tua. Uma palavra tua vai trazer saúde para o meu servo. Uma palavra sua vai mudar esta situação. Uma palavra sua, Senhor, vai transformar esse quadro. É isso que esse centurião está falando para Jesus. O que é isso aqui? É um reconhecimento do Salvador Jesus. O que isso quer dizer? É que se você nesta tarde, que está também ouvindo esta palavra da parte de Deus para com o seu coração, receber essa palavra de Deus e guardá-la no seu coração como um princípio na tua vida, e você passar a reconhecer a autoridade do Senhor e do Salvador Jesus Cristo, aleluia, pode ter certeza que esse quadro aí na tua vida, na tua casa, a situação a situação adversa que você olha e você entende, esse quadro precisa mudar e você não sabe como. O que eu quero lhe dizer é que basta uma palavra do Senhor Jesus Cristo e essa situação vai mudar, e esse quadro será transformado em honra e glória do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Agora você precisa fazer o que, irmão? O que nós precisamos? Reconhecer a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre a vida, e assim como esse homem, nos posicionar diante dele primeiro com fé, porque se ele buscou a ajuda de Jesus através de pessoas que foi interceder por ele, é porque ele tinha fé. A fé dele era tão grande que Jesus reconheceu dizendo: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Irmão, Israel é a terra da fé. Israel é o palco da manifestação de milagres extraordinários que Deus realizou naquela terra e também na vida do seu povo. Grandes vitórias que Deus concedeu, grandes curas, grandes realizações que Deus concedeu ao seu povo por intermédio da fé. Grandes homens, muitos homens de Deus que foram grandes por causa da sua fé, estava onde? Naquele território, em Israel. Em Israel. Agora o Senhor está dizendo: nem mesmo na terra da fé encontrei tanta fé. Um homem que a autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre a vida dele e sobre aquela situação, e ele declarou dizendo: basta uma palavra tua, o quadro vai mudar. Basta uma palavra do Senhor e esta situação
vai mudar. E nessa tarde eu quero orar por você. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é, aleluia, a sua dificuldade, mas certo é que você tem algo, aleluia. Se Deus te trouxe aqui, seu Espírito Santo, aleluia, fez você parar para assistir essa live, para participar dessa programação, aleluia, porque o Senhor, Ele queria falar contigo através dessa palavra. E eu acredito que essa é uma tarde de mudança na sua vida. Eu acredito que essa é uma tarde de milagre de Deus na tua vida. Essa é uma tarde de mudança na sua história. Eu declaro nessa tarde, na autoridade do nome de Jesus, aleluia, mudança entrando na tua casa. Aquele que está enfermo sendo curado, através do poder do Senhor Jesus Cristo, dessa palavra de Deus que o Senhor nos dá aqui nessa tarde. Essa palavra não é para quem não está aí, para quem não está acompanhando, mas é para quem está. Essa palavra é para você. Uma palavra do Senhor muda tudo. A Bíblia diz que no mesmo instante, quando a palavra foi liberada, aquele homem se colocou de pé. Ele recebeu saúde. Porque quando Jesus fala, o quadro muda. E é por isso que eu quero orar por você nessa tarde. Amém? E eu convido você, com base nessa palavra de Deus que você está recebendo, a testemunhar, a testificar daquilo que o Senhor Jesus está fazendo nessa tarde na sua vida. Não é o pastor Isaac, mas é a palavra de Jesus que faz tudo. É a palavra de Deus, é o poder de Deus que está sendo liberado aqui nessa tarde. Em nome de Jesus, eu quero, Pai, te agradecer, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor tem nos dado uma palavra de vida, de esperança, de transformação na vida de cada uma dessas pessoas. E sobre esses que confessa e coloca nessa tarde recebendo esta palavra, eu quero, Senhor, ministrar aquilo que ele tem clamado no Senhor. Aquela pessoa da família deste que está acompanhando a programação, que se encontra acamado pelo teu poder, pela tua palavra, eu oro nesta tarde para que ela fique de pé. Saúde entra dentro dessa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que este problema impossível aos olhos do homem, aos olhos de muitos, mas nessa tarde, pelo poder da tua palavra, eu quero pedir a mudança desse quadro na vida dessa pessoa, unindo a minha fé com a fé dela, em o nome de Jesus. E eu quero já impetrar a tua bênção, ministrar a tua bênção por intermédio da tua palavra sobre esta vida, e você declare dizendo um amém para o Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, diga um amém aí e glorifique a Ele por tudo quanto Ele tem feito na tua vida nesta tarde. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.